Deu 5 minutos, acho que a gente já pode começar. Vamos lá. Antes de mais nada, muitas pessoas aqui que eu ainda não conheço, então vou me apresentar, pedir para o Milton se apresentar. Pessoal, muito prazer. Eu sou o Matheus, estou na Vita aí vai fazer 2 anos. Já passei por alguns desafios. Hoje eu estou lá no time de dados, como gerente de produto do Vanda, que é um time de insights aí voltados para o melhor cuidado do meio. A Lívia também faz parte aí do meu time. Tem uma galera aí que também vai entrar. Então, sejam muito bem-vindos e muito prazer. Hamilton, manda aí. Boa. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Hamilton. Estou na Vita há 5 anos. Em 2016 eu juntei com a Vita aí, que eu era da outra empresa chamada Catu, que é quem foi que criou o Clinic Web, né? Então, o Clinic Web, acho que vocês já ouviram falar desse sistema, nosso prontuário eletrônico já tem 16 anos de idade, né? Eu sou o paizinho dele, eu dei o File New Project. Então, hoje a gente está à frente aí dos projetos envolvendo o Clinic Web, tanto a parte de integração com sistemas externos, trabalhar com Einstein, trabalhar com Fleury, trabalhar com... A gente tem mais de mil clínicas usando o sistema Clinic Web, então o dia a dia ali do Clinic Web eu toco com esse pessoal aí, tem várias pessoas do meu time aí junto. Muito bom. E aí, desde o ano passado, por ali, a gente estava discutindo bastante sobre investimentos, batendo um papo ali, e aí surgiu a grande ideia da gente fazer o Vita Invest, que nada mais é do que um lugar que a gente consiga compartilhar e falar sobre investimentos voltados para o Vitano. Então, como que a gente, como Vita, consegue trocar ali entre nós? A gente testou vários modelos, então, igual eu falei, a gente já teve canal no YouTube, já fizemos alguns papos, ano passado, no fim do ano, a gente fez uma gamificação também, tudo no intuito de testar e ver qual é o melhor formato para os vitanos. E a gente também percebeu que tem muito conteúdo por aí, tem muito conteúdo no YouTube, vários lugares que falam isso, podcast. Então, a gente identificou que a melhor forma da gente aprender é falando ali, conversando, trocando a experiência, e isso é muito rico, que é que muitas vezes a gente, só ouvindo algum conteúdo, acaba não absorvendo. Então, daí surgiu o Vita Invest. Antes de começar, alguém estava em alguma das edições passadas, alguém estava aí na nossa gamificação do ano passado, dá só um sinal aí no chat ou falar alguma coisa. Parece que ninguém, né? Parece que ninguém, olha lá. Que maravilha, Legal. temos muitos alunos novos. Exatamente. Pô, muito legal. Então, como eu falei, vários rostinhos novos, a gente vai mostrar aí como que vai funcionar. Então, a ideia dessa aula inaugural, se quiser passar já, Hamilton, é para a gente falar sobre alguns temas e, ao final, propor um modelo para a gente voltar aí ativa com o Vitinvest junto com vocês. Tá bom? Então, né, nessa aula inaugural, a gente vai passar uma parte um pouquinho mais teórica, uma parte um pouquinho mais prática. Então, vamos começar falando por que falar de investimentos, então, bem ali no início. Só um parênteses, a ideia do Vitinvest nunca foi segregar ninguém, né? Então, se tem interesse em falar de investimento, pô, nunca comecei, ou já invisto no exterior, invisto em Bitcoin, tudo bem, a gente vai estar ali trocando esse conhecimento junto. Então, essa é a ideia. Qual o caminho para a gente conseguir construir nosso patrimônio, como ser um milionário, rentabilidade, pessoas entrando na bolsa, e aí, no final, a gente vai falar sobre a proposta do curso e a mentoria disso. Beleza, então, inicialmente, começar do começo, por que falar de investimento? Primeiro de tudo, eu vejo que é porque não fomos educados financeiramente. E eu falo minha experiência pessoal, principalmente na escola, dentro de casa, é algo que muitas vezes até é um tabu, a gente acaba não falando sobre dinheiro, acaba não falando sobre investimento, e isso é super importante para a gente. Então, eu me vi ali, quando eu fiz meus 18 anos, eu falei, meu Deus, eu não sei nada de como lidar com dinheiro, não sei nada sobre investimento, então eu vou correr atrás, e foi a partir daí que eu comecei a ir por conta própria e começar a procurar várias fontes para falar sobre isso, né, e poder me planejar também. Então, acho que esse é um dos pontos principais do porquê que é legal essa troca. Segundo, e um dos mais importantes, mudança de mindset. A partir do momento que eu comecei a estudar mais sobre isso, eu também pude perceber que muitas vezes, até por aquele tabu que eu comentei, a gente não fala sobre dinheiro, parece que dinheiro é algo ruim e tudo mais, mas tudo vai da forma com que você enxerga isso, né? E vai ter um ponto que eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas tem tudo a ver com isso, que o dinheiro ele serve para você alcançar os seus objetivos e não simplesmente para você guardar. Muita gente fala assim:
Tá, vou começar primeiro passo, a gente fala, tá bom, vou começar a guardar dinheiro, né? Gastar menos do que eu ganho. Só que guardar por guardar, convenhamos, é muito chato. Então, se eu não tenho um objetivo muito claro, por que eu vou ficar guardando dinheiro? Sendo que não tenho um objetivo final, algo que eu queira alcançar com isso. Então, já indo para essa parte, duas vantagens principais que a gente tem quando a gente fala sobre investimentos. A primeira delas é você alcançar seus objetivos, então, igual eu falei, você ter a clareza de onde você quer chegar e saber como que o dinheiro, o investimento e toda essa estratégia faz você chegar nele, nesse objetivo de vida mesmo, e cada um vai ter o seu, acho que essa é a parte mais legal, não tem uma regrinha pronta. E tem algo que o livro Pai Rico, Pai Pobre, a gente indica muito esse livro, ele muda bastante a forma com que a gente enxerga como a gente enxerga o dinheiro como um todo, que ele chama de corrida dos ratos. E aí a ideia de você falar sobre investimento é sair da corrida dos ratos. O que é isso? Corrida dos ratos, eles falam que é basicamente, pô, tô sem dinheiro. Tá, então o que eu preciso fazer? Preciso trabalhar mais para ganhar mais. Aí a pessoa vai lá, rala pra caramba, trabalha mais, tem um aumento. Aí ela ganha mais. Aí ela começa a gastar mais. E aí ela vai chegar de novo e falar, putz, mas eu tô sem dinheiro. Aí ela vai seguir nesse ciclo o resto da vida e no final ela não vai ter patrimônio nenhum. Então, acho que um dos grandes pontos que ele fala sobre essa mudança de mentalidade é isso, né? Não, sair dessa coisa dos atos, que muitas vezes acontece na nossa vida de forma inconsciente, mas ter clareza de onde a gente quer chegar. E ser rico não é sorte, é uma construção de patrimônio. Então, é muito melhor eu ir construindo isso pouco a pouco, passo a passo, do que esperar que alguma coisa caia do céu. Legal. Então, qual é o caminho? Aqui eu vou passar uma parte mais teórica, mais rápida, assim. A gente vai passar muito sobre isso nas próximas aulas que a gente vai ter do Invest, mas de uma forma mais genérica. O primeiro de tudo, qual o caminho? Não vai ter a receita pronta. Então, você faz seu próprio caminho, e por isso que a troca entre nós, ela é muito legal, porque ela ajuda a gente a ter quais os possíveis caminhos que eu posso chegar, quais possíveis alternativas que eu posso chegar onde eu quero chegar. Segundo ponto, ter clareza dos seus objetivos. Isso é um dos pontos mais importantes, porque não adianta eu sair guardando dinheiro, sair investindo em qualquer lugar, só que não saber aonde que eu quero chegar. Então, esse é o primeiro passo de todos, entender quais são os objetivos pessoais, objetivos de vida e como que o dinheiro vai fazer eu chegar lá. Gastar menos do que ganha, um passo aí super importante para conseguir construir esse patrimônio. E aí, obviamente, revisar nossas dívidas, né? A gente preza bastante por ter o mínimo de dívidas possíveis. Comprar ativos ao invés de passivos, e aqui só fazendo um disclaimer, o que a gente chama de ativo, o que a gente chama de passivo, o livro Pai Rico, Pai Pobre fala muito disso também. Então, ativo é o que vai te gerar renda, e passivo é o que vai te gerar gasto. Então, quando a gente começa a entender assim, também muita coisa que a gente acha que é um ativo e chama de ativo, isso aqui está te gerando gasto, aquilo não é um ativo, aquilo é um passivo. Para que aí, a partir disso, pode passar muito, a gente consiga fazer o dinheiro trabalhar para a gente, e não o contrário, que é aquela corrida que eu falei, que a gente fica a vida inteira trabalhando atrás do dinheiro, mas a ideia é que seja o contrário, o dinheiro trabalha para você. E no fim do dia, então, se eu puder resumir tudo isso em uma palavra, essa palavra é conhecimento. Então, qual é o caminho? O caminho é o conhecimento. A gente fala bastante também, o meu perfil no investidor é tal, é agressivo, não é agressivo, é moderado, mas sempre vai do seu conhecimento. Se eu não sei nada, eu nunca vou falar, nossa, não tenho segurança para sair investindo por aí. Então, é sempre passo a passo. Sempre a partir do momento que eu tenho conhecimento, eu vou ter um pouco mais de confiança e eu consigo dar meu primeiro passo. A partir do momento que eu der meu primeiro passo, eu vou dar o segundo. Então, a gente fala que o passo mais difícil é se dar o primeiro, e com conhecimento e com essa troca a gente consegue chegar lá. E só minha fala final, assim, que eu queria trazer em relação ao conhecimento também, é algo que a gente fala aí, por falta de nome melhor, é a regra do travesseiro, que é basicamente, a partir do momento que eu deito para dormir ali, coloco a cabeça no travesseiro, eu tô tranquilo com meus investimentos, ou é algo que eu fico ali com dor de cabeça, eu fico pensando nisso o tempo todo. E aí, se eu tiver com toda essa preocupação, alguma coisa está errada. Então, é algo que a gente tenta balizar bastante também, porque, no fim do dia, a gente não vai trabalhar com investimento, a gente não é investidor. Ele é uma renda secundária. Então, a partir do momento que a minha renda secundária, que é o investimento, está atrapalhando o meu trabalho, o meu dia a dia, que é a minha renda primária, tem uma coisa muito errada. Então, são alguns conceitos aí que a gente vai aprender ao longo do caminho, que se resumem bastante em conhecimento, é o grande caminho para a gente conseguir chegar lá. Boa, Mateuzinho, boa. Deixa eu pegar um gancho aqui de umas falas que você colocou bastante importantes. A primeira é a mudança de mindset, né? O que é isso? Mindset é
coisa de moda, né? O cara adora falar, vamos mudar o mindset, qual é o nome desses Buzzword? Não. O cara o quê? Coach. Coach, exato. Tá, é na moda, coach. Tem até coach de investimento, tem coach para tudo, né? Mas qual que é a ideia do mindset? É você entender, você ter conhecimento, você saber para onde vai o seu dinheiro. Eu aposto que a maioria de vocês, a gente perguntar, escuta, quanto sobra no mês? Vão falar, nada. Não sobra nada. A maioria é o normal, certo? Só que se a gente perguntar para vocês onde você gasta o seu dinheiro exatamente, dificilmente você vai saber onde você gasta tudo. Sabe aquela coisa? Ah, eu ganho 3 mil reais por mês, as minhas contas fixas dá uns 2.500, mas não sobra nada no final do mês. Oh, como assim não sobra nada? Onde vai o resto? Então, a primeira coisa que precisa entender é onde é que vai o seu dinheiro, onde é que você gasta, né? É planilhar de fato. Criar uma planilha para dizer, olha, gasto tanto de aluguel, tanto com a escola, tanto com a prestação do carro, tanto com não sei o quê, tanto com a alimentação. Então, é fazer uma planilha para você saber quanto você gasta por mês, qual o seu valor de custo mensal fixo. E aí você vai começar a perceber que, cara, eu estou gastando X reais com saída no final de semana, com caipirinha, com joguinhos eletrônicos, com não sei o quê. Então, primeira coisa, para você poder investir, você precisa sobrar dinheiro todo mês. Né? Então, tem que acabar com as dívidas. Né? Outra coisa que o Matheus comentou importante, trocar passivos por ativos. Ah, vou comprar um carro novo. Ah, mas o carro novo é investimento, né? Não é investimento, é custo. Vai te custar gasolina, vai custar IPVA, vai custar seguro, vai custar um monte de coisa. Então, ativo é aquilo que te dá dinheiro. Quando você compra uma ação, quando você compra um fundo imobiliário, quando você põe dinheiro no investimento, que te dá um retorno, não te dá custo. Então, entendendo essas coisas, a gente vai começar a construir o patrimônio. Tá? Então, o que a gente está oferecendo aqui é conhecimento. A gente não vai ensinar, falar assim, ponha naquele fundo, compre aquela ação. A gente vai comentar aqui. Não é isso que a gente quer, tá? E uma coisa que a gente vai perceber bastante, eu e Mateuzinho não somos experts, não. A gente adora o assunto. A gente adora conversar sobre o assunto. E a gente está aqui também para aprender. A gente quer trocar informação. O que a gente conhece, o que ele conhece, a gente quer passar para vocês. E pessoas também vão passar para a gente, tá? Então, o intuito aqui é share, compartilhar conhecimento. E aí eu trouxe uns slides aqui para aquela pergunta, tá? Beleza, quero ser milionário. Como é que faz para ser milionário? Tá? Vamos dar um passo a passo aqui? Existem algumas possibilidades. Opção número 1, ganhar na Sena. Ganhar na Mega Sena, né? Fácil. Bom, não sei se já fizeram a conta ali, isso está mais que notório. Para você ganhar na Sena, jogando um joguinho, você tem uma chance em 50 milhões. Se você encher uma piscina com bolinhas, com 50 milhões de bolinhas, basta pular lá dentro e escolher a bolinha certa. Pronto, você está milionário. Tá? É possível? É possível, mas não é para todo mundo. Então esquece. Não é assim que se constrói um patrimônio, não é assim que é milionário. Opção número 2 é ter um tio rico, né, que tá lá batendo as botas, tem muito dinheiro, não tem para quem deixar, e aí descobriu, opa, tem um sobrinho aqui que eu não conhecia, né? Vou deixar tudo para ele. É possível? É possível, mas acho que é mais fácil ganhar na Sena, né? Então, descarta. Terceira opção, casar por amor, claro. Casar por amor, com um cara cheio da grana, aí você consegue ser milionário. Não é tão rápido quanto ganhar na Sena, né? Tem que ter aquele convencimento e tudo mais, mas é também difícil. Então esquece, não vou falar sobre isso. Quarta opção, isso aí vocês conhecem, né? Pois é, participar de um reality show que paga mais de R$1 milhão. Pronto, a dona lá ganhou R$1 milhão, R$1,5 milhão, né? Não, também não vai rolar. Principalmente que você pode ganhar um monte de haters. É melhor não, deixa pra lá. Outra opção um pouco mais séria é você criar um negócio. É você ser empreendedor. É você criar uma empresa, criar um software, criar um app, alguma coisa que exploda o mercado, que seja um sucesso total. E aí, essa empresa crescendo, você pode ter investidores. Essa empresa crescendo, você pode vender a empresa. E aí, quando você vender a empresa, você pode ter R$1 milhão. Porque não adianta você ter uma empresa que ela não está listada na bolsa, que não tem ninguém querendo investir. Não adianta você ter uma empresa só.
Também não é o que a gente vai falar nesses assuntos, tá? O nosso objetivo aqui no VictoInvest é falar de construção de patrimônio. Como você, aos poucos, com o seu trabalho, com o seu tempo, com o seu conhecimento, consegue fazer o seu dinheiro crescer. E aí, ao longo do tempo, isso começa a ficar grande. Então, esta moedinha vai chegar a R$1 milhão. Tá? Então, nosso objetivo aqui no VictoInvest é como construir um patrimônio. Aos poucos, devagar. Esse negócio de, mas eu quero ficar rico de um dia para a noite na bolsa. Cara, para você ganhar R$1 milhão na bolsa é fácil, mas perder também é muito fácil. Tá? Então, precisa tomar cuidado com isso. E aí, esse conhecimento vai fazer com que a gente consiga investir em coisas que têm risco, mas a gente consegue controlar o risco. Tá? Essa é a ideia. O conhecimento faz... Eu sei que tem risco, eu posso ganhar muito mais com isso. Ok. Exato, e aí só pegando um gancho também, beleza, a gente pode virar milionário aí com algumas dessas opções, mas o fato de a gente não ser educado financeiramente faz com que a gente não pense a longo prazo. Então você usou uma frase muito legal, é construção passo a passo. E a gente fala que é a bola de neve positiva, né? Então começa pequeno, você começa a receber os primeiros centavos, e aí quando você vai fazendo só passo a passo, pensando lá no longo prazo, isso dá resultado. Então muitas vezes a gente pode virar milionário do dia para o outro e perder tudo de um dia para o outro também, porque o que manda é a forma com que a gente pensa a longo prazo e não a curto. Exatamente. Dá-lhe exemplos aí de pessoas que ganharam na cena, que ganharam Big Brother, que ganharam uma grana preta, que ficaram milionários como jogador de futebol e agora não tem nada. Perderam tudo. Como é que se perde uma grana preta assim? Não sabendo lidar com dinheiro. É muito fácil você ganhar R$1,5 milhão, amanhã você compra uma Ferrari de R$1,5 milhão, não consegue pagar IPVA, não consegue pagar mais nada, você perde tudo, né? Porque não soube pensar. Muito bem, eu fiz umas simulaçõezinhas aqui, falando como que eu chego a R$1 milhão aportando meu dinheirinho, tá? E eu tô falando começar do zero. Começar hoje. Todo mês eu vou aportar um dinheirinho lá, todo mês. Eu quero saber quando é que eu cheguei a R$1 milhão. E a gente tem algumas variáveis aí, tá? O primeira variável, o tempo de aporte. Obviamente, quanto mais cedo você começar, mais rápido você chega a R$1 milhão. Se você começar aos 40, aos 50, aí vai demorar mais, tá? O segundo, quanto você aporta mensalmente? Quanto dinheiro você coloca lá? Coloca R$300 por mês, R$500 por mês, R$1.000 por mês? E o terceiro, qual é a rentabilidade dos seus investimentos? Então, quando a gente fala de anos de investimento, a gente está falando de juros compostos. Os juros compostos fala, esse ano rendeu, e o ano rende o que já tinha rendido, que no próximo rende o que já tinha rendido, e rende e assim por diante, né? Então, são 3 variáveis que, se a gente mesclar ela e começar a melhorar as variáveis, a gente faz o nosso dinheiro render muito mais. Olha os exemplos aí, ó. Então, eu coloquei ali em cima rendimentos anuais. Então, 3% ao ano, 4,5% ao ano, 10% ao ano, 15% ao ano. Tá? Então, é a média dos seus rendimentos anuais. E aí eu coloquei exemplos de aportes. Se eu colocar R$300 todo mês, R$500 todo mês, R$1.000 todo mês, R$1.500 todo mês. Olha a diferença. Se você colocar R$300 por mês ao 3% ao ano, você vai demorar 76 anos para chegar a R$1 milhão. 76 anos aportando, se você começar com 15 anos, vai lá para 91 anos. Vai demorar, tá? Vamos lá para outra ponta extrema. Se eu aportar R$1.500 por mês e eu tiver um rendimento de 15% ao ano, em 16 anos, eu chego no meu primeiro R$1 milhão. Pessoal, quando a gente fala primeiro R$1 milhão, é a parte mais difícil. Porque tendo R$1 milhão, o segundo milhão é mais rápido. O terceiro milhão é mais rápido ainda. O quarto milhão é mais rápido ainda. Portanto, quanto mais rápido você cresce seu dinheiro, a bola de neve aumenta mais rápido. Tá? Então, percebe o seguinte, 3%, 4,5%, 10%, 15%. Portanto, quanto maior a rentabilidade anual que eu tenho, mais rápido eu consigo chegar no milhão. Então, o que eu preciso fazer? Ter conhecimento para aumentar a minha porcentagem anual de rentabilidade. Muito bem. Olha, aporte mensal. R$300 é uma coisa, R$500 é outra coisa, R$1.500 é outra coisa. Como é que eu faço para aumentar o meu aporte mensal? Então, eu preciso gastar menos do que eu estou gastando. Eu preciso gastar menos do que eu ganho. E eu preciso ganhar mais. Então, eu preciso pensar como é que eu troco isso? Então, é mais fácil eu comprar um carro novo, é mais fácil deixar esse carro e aportar o dinheiro ali. É mais fácil você comprar uma casa ou você alugar.
né? Então tem um monte de continha que a gente vai aprendendo a fazer. Putz, cara, hoje em dia não faz mais sentido para mim nenhum comprar uma casa. É muito mais negócio você pegar esse dinheiro e alocar em ativos que te vão pagar mensalmente, sai mais barato. Comprar um carro é uma coisa, né? Então, a gente tem de 76 anos a 16 anos. Muito bem. Então, essas três variáveis, tempo de aporte, valor do aporte, rentabilidade, é o que a gente tem que aprender para melhorar os aportes, para melhorar a nossa rentabilidade. Então, eu vou pegar uns exemplos aqui. Ó. Primeiro, a Selic hoje, na verdade não é hoje, porque eu acabei de receber uma mensagem, o ministro me mandou, hoje a Selic foi para 4,25. Tá? Não, desculpa, 5,25. Pessoal, o que significa a Selic 5,25? Quer dizer que a taxa de juros do Brasil anual é 5,25. Então, você vai receber 5,25 de juros por ano. Então, se a gente olhar aqui na nossa tabela, é um pouquinho mais de 4,5. Hoje é 5,5. Muito bem. Essa curva que vocês estão vendo na tela, esse gráfico, é a curva de juros do Brasil nos últimos, sei lá, muitos anos. Tá? Então já esteve muito alta, acima de 20%. Nos últimos anos foi caindo, ficou 2% o ano passado e voltou a subir agora. Hoje subiu para 5,25. Tá? Muito bem, isso significa que se você investir nos juros do Brasil, que é a renda fixa, você vai receber 5,25 por ano. Se você investir na poupança, você recebe 70% da Selic. 70% de 5,25. Deixa eu fazer a conta aqui, não sei. 70% de 5,25. Faz a conta aí, deixa eu ver. Calculadora. 5,25 vezes 70% vai dar 3,675. 3,7. Você vai receber 3,7% ao ano. 3,7 alguma coisa nesses dois aqui, ó. Entre 76 anos e 59 anos. É muito ruim. Muito ruim. A poupança hoje no Brasil é um dos piores investimentos. Acho que só não perde para o colchão. Se você deixar no colchão, talvez renda menos. Agora, na poupança, rende muito pouco. Portanto, esquece poupança. Se você tem dinheiro na poupança, vamos começar a pensar em colocar em outro lugar. Ok? Muito bem. Então, a taxa de juros no Brasil... Aliás, a taxa de juros no mundo... Vou fechar aqui que a minha Doberman não para de gritar. A taxa de juros no mundo está muito baixa. Tá? Então, toda a renda fixa não rende muito. Então, o que a gente tem que pensar? Em rendas variáveis. Então, lembra que eu falei para vocês aqui, ó, uma taxa de 15% ao ano já faz você aumentar muito nos juros compostos a sua rentabilidade. Eu peguei aqui os últimos 5 anos do Ibovespa. Tá? O Ibovespa é um índice que mede a média das principais ações da Bolsa Brasileira. A Bolsa Brasileira tem mais de 300 ações, mais 300 empresas lá com capital aberto, e o Ibovespa tem 70 e poucas empresas, que são as mais negociáveis, tá? Que tem maior influência. A média dessas empresas deu 118% em 5 anos, 23,5% ao ano, se você dividir por 5. Isso significa que é 23% ao ano de rentabilidade. A gente está falando com 15, já é 16 anos já consigo chegar a 1 milhão. Vou falar aqui do IFIX. O IFIX é o índice dos principais ativos de FIIs, fundos de investimento imobiliário. Também ele cresceu 62%, 63% em 5 anos, numa média de 12,5% ao ano. Então, de novo, tá quase aqueles 15%. Qual que é o problema? O problema é que o gráfico não é linear. Se a gente olhar aqui para o gráfico, você vê que ele vai subindo aqui, vai subindo. Aqui no meio de 2018 deu uma caidinha, aí subiu um pouquinho. Aqui em 2020 caiu 40% os valores, depois subiu de novo e voltou. Então a gente fala que a bolsa de valores, ela sobe caindo, sobe caindo, sobe caindo, sobe caindo. Ao longo prazo, a tendência é sempre crescer. Só que no meio do caminho, se você investiu aqui, ó, em fevereiro de 2020, e aí caiu 40% mais em 2020, o que as pessoas vão fazer? Pelo amor de Deus, vou vender essa porcaria, não quero saber mais de bolsa. Perdi 40% do meu valor, do meu dinheiro, meu rico dinheirinho. Cara, você não perdeu 40% do valor. Você perdeu se você vender. As pessoas que entendem, que têm conhecimento, que entendem da bolsa,
tudo bem, espera subir. Aliás, deixa eu comprar mais. Porque isso aqui não é uma crise, isso aqui é uma oportunidade. Tinha um monte de ações aqui que ficaram muito baratas, mas as empresas não faliram, pô. Como é que reduz 40% do valor de uma empresa? Voltou, já passou aqui, ó, começo de 2021, já alcançou o topo histórico e já passamos aqui. Então, o conhecimento faz com que as crises virem oportunidades. O que a gente quer aqui é oportunidades, né? Pegar as oportunidades. Mesma coisa no IFIX. O IFIX é um pouco mais estável, né? Ele sobe com menos fricções. Tem uma queda aqui em 2021, tudo caiu, mas de novo tem menos fricções. Vamos pegar um pouco lá fora. O SP500 é um índice também que pega as 500 maiores empresas de ações dos Estados Unidos, tá? Subiu 102% em 5 anos, 20% ao ano. Cara, de novo, é a mesma coisa. Ele sobe caindo, sobe caindo, sobe caindo. Crise sempre vai acontecer, tá? Crise sempre vai acontecer. Nasdaq é outra bolsa que é a bolsa da tecnologia nos Estados Unidos. Subiu 187%, uma média de 37% ao ano. Cara, se 15% ao ano você fica milionário em 16 anos, 37% ao ano, em, sei lá, 7 anos você está milionário. Obviamente, se você tiver investido 100% do seu dinheiro aí, a gente vai perceber que isso não é viável. Não é viável você colocar todas as suas moedas no mesmo balaio. Isso não pode. Isso é contraindicado para qualquer tipo de investimento. A gente vai explicar isso durante o nosso curso. Muito bem. Por que a gente quer entrar na bolsa? Por que a gente quer entrar nesse negócio de ações, de bolsa, de investimento? Porque está todo mundo entrando. É aí que funciona, é aí que está o dinheiro, né? Então, aí a gente colocou o número de investidores crescendo. Olha só, 2002, 2003, 2004, 2005, sobe muito devagar. Em 2018 para frente, foi um crescimento exponencial. Muita gente começou a entrar. Muita gente. Primeiro, o conhecimento aumentou. Segundo, os juros no Brasil começou a cair. Não faz mais sentido você colocar lá na poupança para render 2%, 3%, 4%, se a bolsa dá 15%. Enquanto os juros no Brasil estavam na casa de 2 dígitos, 15%, 12%, ok, é mais seguro. Eu prefiro ganhar 12 ali nos juros de renda fixa do que ganhar 15 na bolsa, que é mais arriscado. Mas hoje, no mundo inteiro, a taxa de juros é muito baixa. Então, o número de investidores disparou. Então, a gente tinha lá menos de 1 milhão de reais, menos de 1 milhão de investidores na metade de 2018. Em 2021, alcançou, hoje, em julho, alcançou quase 4 milhões. Em 2020, foram mais de 1 milhão. E até julho de 2021, 1,2 milhões. Até o meio deste ano, subiu já o ano passado inteiro. Muita gente entrando na bolsa, muita gente começando a entender que faz sentido eu trabalhar com isso. Colocar o pezinho lá. Colocar pezinho não quer dizer, vou botar todo o meu dinheiro lá. Não, não se faz isso. Eu vou começar a experimentar, vou começar a entender, vou começar a ganhar dinheiro com isso. Mesmo porque, nos Estados Unidos, 52% dos americanos investem na Bolsa de Valores. Mais da metade. Porque os juros lá deles é de 0,25 a 1,25, um negócio assim. É menos de 1% ao ano. Não faz sentido você deixar parado esse dinheiro. Portanto, metade dos americanos investe na Bolsa. Aqui no Brasil, 1,78%. Olha quanto de mercado existe aí para ser explorado. Tá? Muita gente. Ok. Espero ter convencido vocês que é importante juntar esses 3 itens para a gente começar a fazer o dinheiro trabalhar para a gente. E aí, a gente tem aquela proposta do curso. Tá? Então, a gente começou a falar, ano retrasado, conversar um pouco sobre investimentos, conforme o Matheus comentou. Depois, o ano passado, a gente fez uma turma para guiar as pessoas do passo a passo, como é que faz para investir. Então, esse ano a gente tem uma proposta de criar um curso mesmo. Um curso que tem módulos, que tem temas específicos. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos separar as pessoas que tiverem interesse em 2 grupos, né? Quem tem um pouco menos de conhecimento, que é o básico, quem tem um pouco mais de conhecimento, que é o avançado. Porque a gente separou isso em 12 temas. Então, esse curso terá 12 temas que a gente vai apresentar, aliás, que vocês vão apresentar,
os inscritos, né? E a gente vai discutir sobre isso. E aí, são 6 grupos do primeiro tema, do primeiro grupo, 6 grupos do segundo, e aí cada um vai apresentar um. E aí, cada tema será apresentado por um grupo e todos podem assistir a apresentação e fazer perguntas. Então, a ideia é que um grupo vai se aprofundar em alguma coisa, vai explicar, vai apresentar para os outros. Obviamente, vai ter as pessoas que vão contribuir para essa apresentação, mas um dia da semana ela vai apresentar isso para todo mundo. E nós vamos discutir prós e contras, como é que faz, exercício prático, gravação de tela, né? A gente vai discutir isso. E quando a gente pretende fazer isso? De quarta-feira, 19. Tá? Por que a gente escolheu esse horário? Por que a gente escolheu essa data? Porque não faz sentido a gente usar o meio, né? Isso aí é fora Vita, né? Alguma coisa extra. A gente quer aumentar. Isso aí não é para a Vita, é para vocês, né? Para o seu patrimônio, para o seu conhecimento. Por que quarta-feira? Porque sexta-feira ninguém aguenta mais, às 19 horas, né? Todo mundo já está cansadíssimo. Segunda-feira a semana está começando, então quarta-feira ali, né? Estamos ali no meio do caminho para poder estudar um pouco sobre isso. E a ideia é que a gente vai ter um limite de inscrições. Obviamente, hoje a empresa tem mais de 400 pessoas. Não faz sentido a gente trabalhar com 400 pessoas. A gente vai testar esse formato. Então, para isso, nós vamos colocar o limite de 4 pessoas por grupo. São 6 grupos, 6 vezes 4, 24. São 12 temas, portanto, o limite é 48 pessoas. Tá? Então, daqui a pouco o Mateuzinho vai dizer lá como é que vai fazer essas inscrições. E a ideia é que nas apresentações qualquer um pode assistir, mas o grupo, as trocas, as perguntas, falar com os mentores, vão ser só das pessoas que estão inscritas. E tem um sorteio aí. Eu li essa palavra que tem um sorteio. O que é isso, Matheus? Tem um sorteio? Pois é, me falaram aqui que tem um sorteio, hein? Te falaram no ponto aí? Amanhã, falaram aqui. Pois é, gente. O pessoal que se inscrever aí, participar, aceitar esse desafio aí dessa primeira turma, a gente vai sortear alguma coisa no final. A gente não sabe o quê. Pode ser um abraço do Matheus, sei lá, alguma coisa assim. Mas no final a gente decide o que vai sortear, tá? Muito bem. O que a gente não vai fazer nesse curso? Dar dicas quentes de informação privilegiada. Escutei dizer aí que a Oi tá bombando. A Oi, cara, compra a Oi que vai bombar, compra aí. Não, a gente não vai fazer isso, tá? A gente não vai investir o seu dinheiro. Isso é importante, muito importante, porque o seu dinheiro é seu dinheiro, a sua decisão é a sua decisão. A gente vai dar conhecimento para você tomar a melhor decisão. Cara, se você ganhar muito dinheiro, foi por sua causa. Se você perder dinheiro, foi por sua causa. Tá? A gente não vai investir seu dinheiro. E a gente não vai dizer onde investir o seu dinheiro. Ah, não, compra a ação da Oi, ou investe em Tesouro Direto, ou compra ações da Tesla, ou compra... Cara, não é falar isso. A gente vai dar conhecimento. Só isso, tá? E uma coisa que o pessoal sempre pergunta, eu ponho em renda fixa ou renda variável? Eu acho que as duas são boas. É Itaú ou Bradesco? Eu devo colocar na ação da Tesla ou da Google? Cara, no mundo de investimentos, o ou quase não existe. Invista nos dois. Você gosta do Google e da Tesla? Invista nas duas. Você gosta do Bradesco e do Itaú? Invista nos dois. Você gosta de renda fixa e renda variável? Invista nos dois. Você não precisa escolher um. Né? Aliás, quanto mais diversificação existir numa carteira de investimentos, melhor ela é. Menos risco ela tem. Então, esse negócio de um ou outro, esquece, isso nunca vai acontecer. É sempre os dois. Se você está em dúvida entre duas coisas, faça as duas. Nesse caso, não tem muito o que escolher. Então, o que nós vamos fazer? Te dar conhecimento para que você tome suas próprias decisões. Tá? Ensinar como é que reinveste na bolsa, o que é uma renda variável, como é que a gente avalia uma empresa, como é que a gente estuda as ações de uma empresa, como é que estuda, sei lá, qual é a melhor rentabilidade. Nós vamos te dar conhecimento. Tá? E aí, para isso, a gente precisa de ajuda. Né? De novo, eu e Mateuzinho não somos os donos da verdade, a gente conhece um pouco, mas não conhece tudo. Então, quem tiver interesse de participar desse projeto, eu não manjo muito de ações, mas eu conheço um pouco de fundo imobiliário, eu conheço um pouco de renda fixa, eu conheço um pouco de... Ok, você pode nos ajudar a ser o mentor aí das turmas, tá?
Então, o Matheusinho, daqui a pouco, eu vou falar como é que faz para se inscrever. E o que o mentor tem que fazer? Está disponível para ajudar, né? Disponível para auxiliar o time nos estudos e montagem da apresentação, tirar dúvidas do time, caso não saiba, ir atrás da resposta. Então, a ideia é que eu e o Matheus vamos também ser mentores. E a gente, se vocês não tiverem perguntas, vocês podem perguntar para a gente. Se a gente não souber, a gente vai no Google, corre atrás, pergunta para alguém. A ideia é que a gente vai estudar juntos. Eu vou aprender também, o Matheus vai aprender também, todo mundo está aqui para aprender. E está alinhado com os assuntos do VitaInvest 2021, passado pelo Hamilton e para o Matheus. Então, a ideia é que eu e o Matheus vamos tentar guiar as coisas, né? Então, nas apresentações, nos temas, nas trocas, nas datas, a gente vai guiar os mentores, guiar as equipes, para a gente ter uma coisa mais coesa. E aí, última coisa, o que nós vamos estudar? Esses 12 temas, tá? Então, do lado esquerdo ali, a gente vai ter os temas do nível 1 básico, aquilo que a gente precisa começar, né? Para quem não conhece, para nivelar todo mundo precisa conhecer isso, para a gente ir para o avançado, tá? Para aí são os 6 temas do avançado. E aí vai começar com o quê? Corretoras de investimento, como é que eu abro uma conta numa corretora, como é que uma corretora ganha dinheiro, eu tenho que pagar alguma coisa, eu preciso me inscrever, qual que é a melhor, o que eu faço, e agora, me ajuda? As pessoas vão responder isso para a gente. Qual é a diferença de renda fixa e renda variável? A renda fixa é fixa? Mentira, não é fixa, ela varia, né? O que é uma reserva de emergência? Como é que eu construo isso? Que valor que eu preciso colocar? Aonde eu coloco o meu dinheiro da reserva de emergência? Quais são os perfis de investidor? Como é que você sabe que perfil você é? Como é que você sabe que perfil você quer ser? Né? Previdência privada. Hoje, a gente já sabe que previdência pública é uma caca, né? Muito provavelmente, daqui a 20, 30 anos, cara, a previdência pública, a gente já sabe que ela está meio falida, né? Então, como é que eu crio uma previdência privada? Como é que funciona? Quais as vantagens? Previdência privada ou investir em ações? Qual que é melhor? Qual que é pior? E o último item aí do nível básico é falar de fundo de investimento imobiliário, tá? Por que investir num fundo? É melhor você comprar uma casa ou você alugar uma casa? É melhor você comprar uma casa para alugar para os outros ou é melhor você comprar fundo imobiliário? Qual que é a vantagem? Qual que é a desvantagem? Então, estudar todos esses processos. E do lado avançado, que aí já é o top da balada, né? Começar a aprofundar, vou falar de ações. Como é que eu faço uma análise fundamentalista para selecionar quais são as melhores empresas? Como é que eu estudo um balanço? Como é que eu sei que ela está no lucro, prejuízo, os cálculos fundamentalistas, o CAGR, o VP sobre PV, aquelas coisas todas. Vou falar aqui que é um ETF, que é um BDR. Como é que eu faço para investir em índice? Como é que eu faço para investir em BDRs? Como é que eu faço para investir no exterior? Hoje, muita gente está começando a investir fora do Brasil. Então, investir realmente, ou abre uma conta no exterior, nos Estados Unidos, ou invista aqui do Brasil mesmo. Quais são as diferenças? Qual é a vantagem e desvantagem? Outra coisa que dá algum dinheiro, dá para você estudar. E aí, quando a gente fala mais para baixo, quanto mais profundo fica, a gente começa a ficar mais qual é a palavra? Mais crítico, né? Mais aprofundado, sei lá. Você pode ganhar muito mais dinheiro, mas você pode perder dinheiro. Então, você precisa de mais conhecimento para poder aproveitar as oportunidades. Então, como é que você faz para comprar e vender opções, que são as calls e as puts? Como é que você ganha dinheiro com isso? Tem técnicas para isso. Técnica do pozinho, técnica da borboleta, tem um monte de técnica para isso. Vou falar de criptoativo, isso aqui está super na moda, né? O pessoal fala lá do Bitcoin caiu, Bitcoin subiu. O ano passado o Bitcoin cresceu mais de 3.000% e agora está caindo 60%. Mas o Bitcoin é uma das moedas. Hoje existem mais de 11 mil moedas virtuais. 11 mil moedas, tá? Então tem um monte de oportunidades aí que a gente não sabe que a gente vai aprender. E, aliás, o que é um Bitcoin? O que é um criptoativo? Como é que funciona isso? Como é que eu tenho isso na carteira? Como é que eu guardo isso? Como é que eu ganho dinheiro com isso? E, por último, vamos falar de trades, tá? Então, como é que eu faço para especular o mercado? Então, falar de day trade, swing trade, position trade. Então, a gente não está falando mais de investidor, a gente está falando de especulador. Sabe aqueles gráficos que sobe e desce, gráfico de vela?
sobe gráfico, desce gráfico, aí você compra na baixa, vende na alta, não sei o quê, não sei o quê. Pois é, nós vamos aprender a fazer isso. Nós vamos aprender como funciona o mercado, como é que você ganha dinheiro, como é que funciona um robô investidor, como é que você tem técnicas para você trabalhar com isso. E aí falando rapidamente, para cada um dos 12 temas, a gente vai explicar, olha, eu quero que no corretor de investimento você fale sobre isso. Por que é necessário ter uma corretora? Quais as principais corretoras? Como selecionar uma corretora? Como criar uma corretora? Dinâmica, qual a taxa de corretagem? Né? Por exemplo, renda fixa e renda variável. O que é renda fixa? Qual é a diferença de pré-fixado e pós-fixado? O que é Selic? O que é CDI? O que é IPCA? O que é CDB, LCI, LCA? Né? Qual é o risco-retorno? O que é renda variável? Então, para cada um dos temas, a gente vai dar um roteiro para o time. O que você precisa apresentar no mínimo. Ok? Então, quem vai trabalhar são vocês. Você achar que só ia escutar, né? Não, vocês vão trabalhar. Vocês serão montados em times. Cada time vai ter um dos temas para trabalhar, para estudar, vai apresentar para os outros e a gente vai discutir, tirar dúvidas, falar com todo mundo e compartilhar conhecimento. Ok? É isso. Mateuzinho, complementem alguma coisa. Vou assumir aqui agora, então. Assume. Pessoal, então, para isso, eu estou mandando forms aqui, também vou mandar lá para o pessoal. Lembrando que as vagas também são limitadas. E aí é só preencher o forms. Nesse forms está contendo, você vai conseguir lá nivelar o que você já tem, o que você não tem, o que você tem interesse. No próprio forms vai falar se você quer ser um mentor ou não, e obviamente com todo o suporte nosso. Então a gente conta muito com vocês, falando experiência pessoal, assim, do último evento que a gente fez do VicInvest. Eu consegui aprender muito e revisar muita coisa também. Então, a gente vê que quando a gente fala e quando a gente explica para outras pessoas, a gente aprende o dobro, né? Então, eu pude ver bastante isso também, das trocas que a gente teve. E de grande output que eu vejo que rolou no último, eu consegui ter uma confiança e uma segurança muito maior para investir no exterior, que era um dos meus grandes objetivos aí para o ano passado. E consegui realizar graças a essas trocas que a gente teve. Então, acho Mateuzinho que agora investe na Bolsa de Valores americana. eu vi só. Caracas, hein? Cara, eu fiquei com Então, inveja de você, só de raiva. Hoje eu comprei um BDR do Google, só para descobrir como é que funciona. ótimo. Agora eu sou sócio do Google, gente. Segura aí agora, segura essa. Comprei um BDR. Sempre começar com um pouquinho, né, Milton? Começou com daqui a É pouco. isso. Pessoal, é uma coisa que o pessoal acaba falando. Por exemplo, tem um FII que você pode comprar, custa 10 e pouco, 10 reais. Cara, com pouco dinheiro você pode começar. Com 10 reais, você pode comprar uma cota de um fundo imobiliário. Um fundo imobiliário, ele dá todos os meses, a maioria, paga todos os meses para você um aluguelzinho, tá? Esse FII, que custa 10 reais, ele paga 70 centavos. Não, 7 centavos. Aí o cara, pô, Milton, 7 centavos? Eu tô investindo para ganhar 7 centavos? Cara, não é isso, não é 7 centavos. Você pagou 10 reais e recebeu 7 centavos. Quer dizer que você recebeu 0,7% do seu patrimônio em um mês. Se você pegar 0,7 e multiplicar por 12 meses, sei lá quanto é isso aqui, deixa eu ver. Sou ruim de conta, gente. Deixa eu ver aqui, ó. 0,7 centavos. 0. Cadê? 0,07 centavos vezes 12 dá 0,84. Então são 8,40. Rendeu 8,40% em um mês, em um ano. Claro, porque é 10 reais. E o mês que vem, 20, o mês que vem, 30, 40, 50, 60, é construção de patrimônio. Ninguém começa com 100 mil reais. A não ser que o cara já seja rico, né? Você vai começar com 10 reais, 20 reais, 300 reais, e aí a coisa vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Pessoal, ficar rico é ao longo do tempo. É a construção de patrimônio. Tá? Sensacional. O Júlio mandou aqui no chat que ele falou que a carteira estava rendendo R$ 5 ao mês e já acha investidor, né?
É Pô, isso, mas é isso. Porque se eu tivesse em outro também. lugar, você perder esse dinheiro, Exatamente. Nossa, é o né? melhor sentimento. Meus primeiros R$ 10 você ganha, você fica, meu Deus, Cara, é muito legal, pessoal, você muito abrir o legal. home broker e falar assim, cara, hoje, cara, não tem nada, tem R$ 10 na carteira. Você não está triste, você está contente, você vai conseguir comprar um ativo que vai te dar um rendimento, que o mês que vem os 7 centavos vira 14, que vira 21, que vira 28, que vai virar R$ 1. E aí daqui a pouco completa R$ 10 e você consegue comprar outro. É uma bola de neve, é uma bola de neve. Gente, eu comecei a brincar disso. Comecei em 2019. Até 2019 eu só tinha poupança. Desculpa, gente, desculpa. Mas eu tinha poupança. Eu não entendia absolutamente nada disso, tá? Em 2019, cara, vou estudar. Não dá, eu preciso disso. Obviamente, comecei bem tarde, que eu já sou velhinho, né? Mas, cara, você percebe a mudança, você percebe como você lida com dinheiro, você percebe que agora comprar alguma coisa de R$ 10, em vez de você comprar um lanche, eu prefiro comprar meu fundo imobiliário. É mais gostoso. Total. Muito show. E aí, só para fechar então, as inscrições elas vão até sexta. Eu estou acompanhando aqui em tempo real, aí já tem 10 inscritos. Então, gente, corre lá. E conta super com a gente, se vocês têm alguma dúvida, algo que vocês queiram falar. Hoje foi mais para introduzir, e aí a gente vai ter 12 semanas juntos ainda. A ideia também, antes que eu esqueça, é super importante. A gente vai organizar tudo isso, eu e o Hamilton, e aí quarta-feira a gente dá o resultado de quem vão ser os grupos, quais vão ser os temas, e deixar isso bem alinhadinho também. É isso aí, pessoal. Até o dia 11, próxima quarta-feira, a gente vai divulgar quem são os grupos, quais são os temas de cada grupo, quais são os mentores de cada grupo. E no dia 18, que é outra quarta-feira, vai ser a primeira apresentação sobre o tema número 1, que é corretora de investimentos. Tá? Então, o primeiro grupo vai ter uma semana para preparar isso aí. É o básico, é o primeiro, tranquilão. Obviamente vai ter todo o nosso apoio, tanto do mentor quanto da gente, mas terá uma semana para apresentar isso aí. Portanto, o pessoal que se inscreve, toda quarta-feira nós vamos participar, nós vamos ter essa reunião, né? A gente quer realmente trocar informações. Boa, dois pontos que eu queria falar aqui. O primeiro deles, para quem também já tem conhecimento mais avançado, é muito rico. Eu ia pedir muito que vocês tivessem também todos os papos, porque é óbvio, né? Você rever o conhecimento ali é legal, você aprende, mas vem para trocar com as pessoas que também estão começando agora. Isso também é muito valioso, então isso também é muito importante. A Ana Flávia mandou aqui no chat também como fazer para quem quer apenas assistir. Óbvio, você pode entrar lá ali no link, mas a nossa ideia, a nossa proposta é que você faça parte de um grupo, porque você vai basicamente montar uma apresentação e assistir o restante das 11, né? Então acho que vale a pena você estar no grupo, porque aí você consegue discutir com a galera, você cria ali uma afinidade, faz uma apresentação e participa da restante. Então, se eu puder Isso dar aí. uma dica, é óbvio que fica aberto para poder assistir, mas se puder participar dos grupos é bem rico. É isso aí, pessoal. A gente vai criar os grupos só com as pessoas inscritas, mas se vocês quiserem pegar o link e assistir, não tem problema nenhum. Boa demais? Também estou ansioso, Johnny. Acho que vai ser bem legal essa troca de informações. Tem um pessoal que entrou agora, que está participando de uma outra reunião essa semana, que o pessoal já trabalhou no mercado financeiro, tem muito conhecimento. Eu estou estudando hoje como é que faz day trade, como é que analisa gráfico. Acho que vai ser legal de fazer trocas sobre isso, que é outro tipo de investimento, é especulação mesmo, mas é bacana. Eu nunca abri uma conta no exterior. Cara, a experiência do Mateuzinho vai ser legal para entender como é que funciona, como é que são as taxas, como é que você investe direto no Google, se você ganha proventos, não ganha proventos, vai ser bacana, vai ser muito legal. Muito bom. E aí, para fechar, então, se ninguém tiver nenhuma dúvida, a gente gravou aqui. Vamos subir no YouTube e aí a gente passa também para vocês.